Vamos começar mais um programa hoje com a nossa amiga e artista plástica, Cris Gemac. Olá, Cris, tudo bem com você? Tudo ótimo, Rose. Muito bom estar aqui contigo. Cris, eu queria que você resumisse ou contasse a sua trajetória como artista em Belém. Eu acho o seguinte, a arte, ela entra na vida da gente desde muito cedo. Desde aquela música de niná, aquela canção de niná que você ouve quando você é criança, aquele lápis de cor que você desenha, as fotografias que você tem na sua casa, os quadros na parede. Eu acho que tudo isso vai formatando o artista, vai permeando o cotidiano do artista. O Einstein, quando ele era pequeno, ele ganhou uma bússola. E ele ficou muito admirado da bússola sempre apontar só numa direção. Não interessava a posição que ele ficasse. E ele achou aquilo tão incrível, aquela força por detrás daquela bússola tão incrível, que ele tentou descobrir a razão daquilo. Então, toda a busca do Einstein, né, essa busca incentivou bastante o Einstein a se tornar cientista. E ele dizia o seguinte, que a emoção mais profunda que a gente pode sentir é aquela emoção advinda do mistério. E é essa emoção que inspira a verdadeira arte e a verdadeira ciência. Eu nunca ganhei uma bússola quando eu era criança, mas eu adorava meus papéis de carta. Até hoje eu tenho meus papéis de carta. As minhas figurinhas que eu trocava com as minhas amigas quando eu tinha 10 anos. Verdade, a gente fazia a coleção de Não papéis é? de carta. Então, eu adorava isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, isso que na década de 80, já me derrubei aqui, mas tudo bem, né? Aí, as minhas sobrinhas iam lá para casa, e eu fazia cartões para elas. Eu fiquei muito feliz, porque um dia desses eu soube que umas ainda guardam esses cartões. Né? Isso eu estou te falando, segunda metade da década de 80. E essa época, o meu irmão morava em Berlim. Ele foi fazer doutorado em Berlim. E a gente se comunicava através de carta. Eu estou falando de uma época antes da internet. Eu estou falando de uma época antes da queda do Muro de Berlim. Claro, a gente falava pelo telefone e tal, mas principalmente por cartas. E ele me mandava dezenas de cartões, desde cartões de arte até cartões postais engraçados, sabe? Cômicos. E mais tarde, isso acabou me influenciando, Rose, a fazer uma coleção que eu, inclusive, presenteei você no dia lá da nossa exposição, né? Que são cartões postais de Belém, que eu coloquei diálogos com Belém Antigo. Bom, isso eu estou falando da década de 80. Vamos passar para 90. 90 já tinha mais o avanço tecnológico. Eu comecei a fazer, junto com a minha irmã, bolos personalizados, com o rosto das pessoas. Eu lembro que a gente fez um bolo para um cachorro, era aniversário de um cachorro. E foi muito divertido fazer esse bolo. E eu já trabalhava com computador, né? Coloquei o cachorro, peguei um desenho de um cachorro que tinha uma velhinha, né? Coloquei bem na frente lá do cachorro, foi muito divertido. Depois, já no início do século XXI, eu comecei a fazer decupagem. Então, já estava mais adiantado ainda, né, toda a tecnologia, e eu fazia o que hoje a gente chama de colagem digital. Fazia muita colagem digital. Eu fazia assim, colocava as fotos das pessoas, colocava flores, colocava gatinho, né, e imprimia e fazia caixas. E fiz dezenas de caixas. Nesse meio tempo, fora o material que você me mostrou, o porta-copos, sim, o guardanapo, né, de papel, o jogo americano, sim, as suas revistas maravilhosas. Eu vou chegar aí. Me casei. Em 2013 eu me casei.
E aí eu comecei, na verdade eu comecei não, eu já viajava muito antes, né? E aí eu comecei a viajar com o meu marido. Só que nem sempre a nossa agenda coincidia. E eu viajava às vezes com as minhas amigas e quando eu voltava, eu tinha umas fotos e tal, eu mostrava para ele, aí, Léo, onde eu tive, tal, bacana pra caramba. E, pô, quando eu ia olhar a foto, horrível. Não expressava aquilo. Aí o Léo começou a me dar aula de fotografia. O Léo, meu professor, foi meu grande professor. Sua paixão. A minha paixão, minha paixão. Ele foi meu grande professor, é e será, e meu grande incentivador. Ah, que bom. Muito legal. E aí, sim, não só fazia as fotos, fotografava e tal, como eu chegava aqui, já talvez por influência daqueles papéis de carta que eu tinha, eu queria imprimir as fotos, sempre imprimi foto. Mas não era suficiente, comecei a fazer as revistas. Aí então, eu tenho dezenas de revistas de viagem, de Cartagena, de Dubai, tu viste, né? Tu viste as revistas. São maravilhosas. E isso demandava muito tempo, mas era uma coisa que eu curtia muito. E também fazia, assim, a minha família se reunia durante o ano, eu ia, batia foto, quando chegava no final do ano, eu mostrava, olha a revista que eu fiz dos nossos encontros esse ano. Era tipo assim, uma caras familiar, né? E era um sucesso total. Gostava, fiz uma revista de homenagem para minha mãe, fiz uma revista chamada Cinema. Eu vi, muito legal. Peguei um monte de cartazes de filmes e tirei a foto, o rosto dos artistas e coloquei as fotos da minha família. Adivinha quem eu era? A Mulher Maravilha. Lógico. Né? Então, assim, eu acho que a arte ela sempre esteve presente na vida de todos nós. Ela sempre permeou a vida de todos nós, por tudo aquilo que a gente viveu, por tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente sentiu. Tem uma frase do Saramago que eu repito muito porque eu gosto muito. Ele diz que fisicamente nós ocupamos um espaço, mas sentimentalmente nós somos ocupados por uma memória. Então, quando eu fotografo, é essa memória que se expressa. E nós somos muito sensíveis, né? Sim, eu acho que o artista exige essa sensibilidade, né? Exige mesmo. E quem são as suas inspirações? Tantas. Eu tenho muitas fontes de inspiração porque eu gosto de muitas coisas. Eu tenho interesse em quase tudo. Tem uma poesia do Fernando Pessoa que ele diz: eu simpatizo com tudo. Eu simpatizo com tudo. E o Bertrand Russell, ele tem um livro que eu li dele, em que ele fala o seguinte: quanto mais interesses você tem na vida, mais motivos você tem para ser feliz. Não é verdade? Verdade. Então, imagina a tua arte. Tu adora pintar teus quadros. Isso não te dá uma felicidade imensa? Muito, não é? Claro, é uma realização que a gente tem, né? Uma realização. Aí tu também te interessa naturalmente por outras coisas. Não é verdade? Com certeza. Agora, tu imagina uma pessoa que só gosta de uma coisa, tá? Vou dar um exemplo simplista aqui. Eu só gosto de futebol. E só tem futebol dia de quarta-feira. Possivelmente a pessoa só vai ser feliz quarta-feira. Né? Mas o que eu digo, claro, é um exemplo muito simplista, até porque as pessoas gostam de muita coisa, embora tenha gente, né, que eu acho que não gosta de quase nada. Mas, bom. Então, assim, eu acho que essa diversidade de coisas é muito legal de você. Eu acho que é um lance que te dá muita, digamos assim, muito incentivo, incrementa muito a tua criatividade. O Leonardo da Vinci, eu estava lendo a biografia dele. Tu sabes que ele tinha uns cadernos, que ele fazia um monte de anotação. Me chamou a atenção uma anotação dele. Saber como é a língua do pica-pau. Presta atenção. Quem é que quer saber como é a língua do pica-pau? O Leonardo da Vinci queria.
Ele queria saber. Eu tenho a língua dele. Tu tens a língua do pica-pau? Tenho. Eu gravei Salinas. Sério? Sério, vou te mostrar no meu celular. Ah, não acredito. Então, vou mostrar pro meu neto. Será que tu és a reencarnação do Leonardo da Vinci? Quem dera. Mas então eu acho assim que esse incremento dado pelo interesse é muito legal. O Leonardo da Vinci, ele tinha interesse em muitas coisas e tinha muitas habilidades. Ele era um polímata. Mas tem 3 inspirações. Eu tenho 3 fontes de inspiração muito fortes na minha vida. Um deles é viagens. Uma delas, né? Uma dessas fontes é a viagem. Que é muito bom. Quem é que não gosta de viajar, né? É tão bacana. E, assim, as viagens eu faço há muitos anos. E eu até acredito, eu desconfio que essa minha paixão por portas e janelas tenha vindo dessas viagens, de uma ou mais viagens. Recentemente, a gente esteve em Ouro Preto, eu e o Léo, e a gente bateu foto de muitas portas, janelas, paisagens, enfim, Ouro Preto é lindíssimo, né? E eu bati muita foto de ferragens e aldravas das portas de Ouro Preto. Na verdade, quem me chamou a atenção foi até o Léo. Ele bateu a primeira foto, me mostrou. Depois que eu digo, vou bater uma foto de um monte de ferragem. Eu fiz até uma coletânea de fotos com essas aldravas e essas fechaduras. Ficou muito legal o quadro, muito legal mesmo. Eu gosto muito de fazer coletânea. Inclusive, na nossa exposição, tinha uma coletânea de portas. Né? E, assim, as viagens são realmente uma fonte de inspiração muito forte minha. Olha, quando eu fui para Cartagena de Índias, eu gosto muito de fotografar o patrimônio histórico e cultural. E quando eu cheguei em Cartagena, Cartagena é uma cidade muito madura, historicamente. É uma cidade muito colorida, muito bonita, muito bem tratada. E eu fiquei enlouquecida, né? Bati um monte de foto de porta. Não é à toa que o Gabriel Garcia Marques, no livro dele, O Amor nos Tempos do Cólera, que, aliás, eu acho que foi esse livro que me incentivou muito eu ir a Cartagena, porque foi o cenário, né, do Amor nos Tempos do Cólera. E eu diria até o seguinte, que se o Gabriel Garcia Marques é um deus da literatura, eu me arriscaria, sinceramente, a dizer que Cartagena é o Monte Olimpo dele. Ele mesmo declarou que toda vez que ele tenta puxar pela memória dele ter alguma lembrança feliz ele lembra sempre de uma cena, de uma pessoa, de um local que se passou em Cartagena. Aí tem outra fonte de inspiração, cores e flores. Tanto que eu adorei essa tua nova série de pinturas. Eu achei muito, 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 me agradou demais essa série. Então, assim, essas cores e flores, isso foi influência da minha mãe. A minha mãe era uma pessoa vibrante, a minha mãe era uma pessoa colorida. E ela não era uma pessoa bege, sabe? Ela era uma pessoa assim, multicor. Então, eu lembro uma coisa muito engraçada da mamãe. Quando a gente comprava uma roupa, né, ou um objeto, qualquer coisa, ia mostrar para ela. Mãe, aí, gostou? Se a roupa fosse uma cor pálida, ela usava um termo bem paraense. Ela dizia assim, está muito empambado. Então, ela não gostava nada nude. Não, nada. A mamãe era uma pessoa vibrante. Então, assim, eu acabei, por conta dessas flores e cores, indo para lugares belíssimos, como, por exemplo, o maior parque de tulipas do mundo, que fica na Holanda. Deve ser belíssimo. Belíssimo, belíssimo. É Keukenhof. Não falo holandês, com certeza não se pronuncia assim, mas é um parque lindíssimo. E também em Córdoba, na Espanha, que eles fazem concurso. Eu já fui lá, muito legal. É muito show. Então, assim, você compra uma entrada lá, e aí eles te dão um mapinha, e você vai entrando nos jardins. Gente, aquilo ali me encantou.
E a terceira fonte minha de inspiração, minha fonte primeira de inspiração é Belém. Eu amo Belém. Para mim, Belém é assim, também. Maus tratos à parte. Todas as mazelas sociais que nós temos, que a gente não pode fazer vista grossa, não é verdade? E toda a desigualdade, a violência, a sujeira, enfim. Não vamos falar dessa parte, vamos falar da parte boa. Belém tem um patrimônio histórico. Muito bom. Excelente, Rose. Riquíssimo. E assim... E belo, né? Belo. Né? E Arte Nouveau. Eu adoro Arte Nouveau. Então, você tem exemplos de Arte Nouveau aqui em Belém, como o Palacete Bolonha, como a loja Paris na América. Ah, são belíssimos. Aquela escada do mercado de carne. Então, assim, são N exemplos. As obras do Lande. Não é à toa que eu faço parte da Anajustra, que é uma associação nacional dos servidores do Judiciário Federal. E é uma associação muito forte, eles têm uma revista, né? E eles iam inaugurar uma nova categoria nessa revista, chamada Check-in. O nome já diz tudo, né? Check-in. Então, era sobre cidades, claro, que as pessoas podem se sentir incentivadas. Aí, adivinha quem inaugurou a categoria Check-in da revista da Anajustra? Eu. E Belém, né? Na verdade, foi Belém que inaugurou. Eu escrevi e fotografei, já tinha umas fotos, e ela que inaugurou. Então, veja bem, é uma cidade de muito interesse. A gente tem que ter orgulho da nossa cidade, a gente tem que cuidar bem da nossa cidade. O Luc Ferry diz uma coisa que eu concordo muito com ele. Ele diz o seguinte, que a nossa fonte primária, né, toda a arte nossa, ela tem uma fonte primária. E toda a arte nossa, ela é caracterizada pelas particularidades do nosso contexto cultural de origem. Meu contexto cultural de origem é Belém. Belém. Né? Então, assim... Era a paixão do meu pai. É verdade. A paixão dele era Belém. E ele era daqui? Não, ele era pernambucano, né? Filho de italiano, mas uma vez eu li uma reportagem dele que Recife perdeu de não ter abraçado papai. Porque Belém abraçou e ele é apaixonado por Belém. Nossa, que legal, que memória legal. Que memória legal mesmo. Então, assim, uma vez eu eu li uma entrevista do Sebastião Salgado. Ele tem uma foto super famosa dele, que ele bateu em Serra Pelada. Então, é um garimpeiro. Eu me lembro. Lembra dessa foto? Ela é bem famosa. É da minha época. Sim. Olha, tu também está te derrubando. Aí tu sabes que nessa época... Olha, já falando de época. Então, nessa foto, aparece o garimpeiro, né, segurando uma estrutura de madeira e tal. E o repórter perguntou para ele se essa foto fazia referência à iconografia cristã. Sabe o que ele respondeu? Ele disse, olha, bem provável. Eu sou mineiro. Minas é o estado mais barroco que tem. Então, sempre que eu bato, a minha obra, sempre que eu bato fotos, deve ter um rastro. A minha obra deve ter um rastro desse ser mineiro. Com certeza, não é verdade? Uhum. E o que tu espera, Cris, que falta assim, de incentivo para os nossos artistas locais? Olha, Rose, eu acho assim, as leis de incentivo fiscal e as instituições privadas, como o SESC, como o CCBio, acho que até tu vais fazer uma exposição... Dia 10 de agosto. 10 de agosto, né? Legal. Estarei lá. Lógico. Então, assim, eu acho que os incentivos fiscais, essas leis de renúncia fiscal, elas são muito importantes para o incremento dos projetos culturais. E também as instituições privadas, elas são muito importantes. Então, você observa, por exemplo, que quanto mais oportunidade o artista tiver para mostrar sua arte, mais público ele vai ter. Eu ouvi uma entrevista do Cortella,
que ele disse que antes do advento da internet, ele tinha 5 livros escritos. Hoje ele tem 38. Hoje ele tem 38 livros e a grande maioria dos leitores dele tem menos de 20 anos. Então, são leitores... Para você ter uma ideia, né? Para você ter uma ideia. Graças a quê? A publicidade. Evidentemente, ele é um excelente escritor, né? Mas é aquilo que eu estava falando para você, a gente estava conversando antes de entrar no ar, que hoje é a entrega do troféu Romulo Maiorana, né? 28 anos. Legal. Eu acho que é 28 anos. Legal, são tantas datas. Legal. E é aquilo que eu falei para você. O meu pai amava tanto o troféu Romulo Maiorana, foi ele que lançou, era um incentivo que ele dava para tirar as crianças da rua, para mostrar que existe esporte para todo mundo. E essas pessoas que não podiam mostrar, e ele mostrou. Olha a importância. Olha a importância. E é aquilo que eu te disse, eu quero ter saúde e idade para fazer o que ele fez. Quero pegar os artistas também para colocar na mídia. Já está fazendo. Já estou fazendo. Já está fazendo, né? Então, assim, Rose... Porque é lindo o projeto. É reconhecido pela Rede Globo, é muito legal. Não, e eu acho o seguinte, essa visibilidade ela tem que ser dada. Não é verdade? Esse incentivo ele tem que ser dado. E a arte, tu estás falando aí da questão do troféu Romulo Maiorana, naquele sentido social, de tirar as pessoas, de dar oportunidade para as pessoas. Porque quando a gente fala em arte... Premiá-los. Quando a gente fala em arte, a gente também não está falando só do artista, a gente está falando da população. Então, é preciso dar acesso a essa população. É verdade. Não é verdade? Então, é quem produz e quem consome a arte. Agora, de maneira pragmática, eu acho o seguinte, falando assim, no caso do incentivo para o artista mesmo, o artista que vive de fotografia, eu acho importante a questão do empreendedorismo do artista. É verdade. Eu acho assim, além da formação dele a formação técnica, claro, que é importantíssima, né? Todos os cursos que ele faz, eu, sinceramente, acho muito importante focar na questão do empreendedorismo do artista. Por que eu te digo isso? Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo logo que eu fiz a minha primeira exposição. Em seguida, eu fui... Que ano? 2015, que eu fiz a minha primeira exposição. Então, logo depois, o Tribunal do Trabalho, que eu sou uma funcionária pública há 27 anos no Tribunal do Trabalho, e o Tribunal do Trabalho me convidou para fazer uma exposição lá. E a gente tinha que discursar, né, na abertura. E aí eu falei o seguinte, que eu não conheço ninguém, nenhuma criança, nunca ouvi uma criança dizer que, quando crescer, quer ser funcionário público. Criança quer ser ator, quer ser artista, dançarino, né? O meu irmão, por exemplo, queria ser pipoqueiro. Tu imaginas a importância da pipoca para as crianças, né? Aeromoça, né? A aeromoça, porque tinha um glamour todo, glamour, não é verdade? Eu tenho uma irmã que queria ser artista da Globo. Ah, é? Infernizou meu pai quando era vivo. Eu não posso falar quem é, senão ela me mata. Tá certo. Mas tu sabes que a prima do Léo, eu morri de rir, a prima do Léo disse que, Cristina, mas eu quando eu era criança, que me perguntava, eu dizia, eu quero ser aposentada. Muito bom, né? Então, nascer já aposentada. Bom, mas enfim, o que eu disse é que o funcionário público ele tem um paradigma. Qualquer profissão tem um paradigma. E o paradigma do funcionário público, ele é muito no sentido de ser uma pessoa mais engessada, de ser uma pessoa que usa pouco a criatividade, uma pessoa que tem que usar muita disciplina, ter muita disciplina, usar demais a racionalidade. Já o paradigma do artista, o que é? O artista, ele é uma pessoa que ele não está engessado, ele está livre para criar, ele não precisa ser muito disciplinado. Pois eu vou te falar uma coisa. Eu,
como funcionária pública, já usei muito a minha criatividade no meu trabalho. E eu, como artista, já usei muito a minha racionalidade. Uhum. Então, são características convergentes. E aí, por que eu digo que essa racionalidade, essa disciplina, esse empreendedorismo, ele é importante? Porque o artista ele tem que descobrir qual é o público-alvo dele, qual é a melhor estratégia que ele faz para alcançar esse público-alvo. E aí vem toda aquela questão da visibilidade que a gente falou, não é verdade? Olha, eu senti eu tive uma experiência muito positiva com visibilidade há pouco tempo, esse ano mesmo. Eu acho que foi em janeiro, né, um diretor da Tramontina procurando fotos na internet, porque ele precisava fazer uma sessão de fotos de uma nova linha de móveis da Tramontina, assinada por um designer internacional e tal, e que esses móveis seriam apresentados na feira de Nova York e Milão. E aí ele precisava dessas fotos para o catálogo, viu a minha foto, entrou em contato comigo. Eu e o Léo, meu marido, fizemos essa sessão de fotos. Foi assim, um trabalho muito bom mesmo. Eu tive uma experiência enorme, que eu ainda não tinha trabalhado assim, especificamente por demanda, digamos. Né? O Léo não. O Léo tem muita experiência, tem muita técnica. E já foi convidado de novo para fazer outras fotos de uma outra linha, que o catálogo vai ser apresentado na Inglaterra, em Londres. Que legal. Entendeu? Então, tudo esse ano, num interregno de pouco tempo. Tudo por quê? Porque ele viu uma foto que eu bati, que está na busca, com certeza, lá do Google. Apareceu lá a minha foto, uma foto que eu bati, eu acho que do Palacete Bolonha. Entrou no meu Instagram. Foi isso. Me resume, rapidinho, esse quadro que está lindo, maravilhoso atrás de você, que eu amo esse quadro. Olha, esse quadro, ele tem uma importância muito grande. Verdade? Muito grande na minha vida. Porque mesmo? Essa foto eu bati durante a pandemia. E assim, eu já estava muito tempo sem sair, né? E eu queria também fazer uma coisa bonita, com flores, porque o coronavírus foi uma época de tanta morte, de tanta tristeza, né? E eu perdi um irmão, né? Perdi um irmão. Então, assim, eu comprei um bocado de flores e fui pela cidade, colocando flores e fotografando. Então, eu fotografei no Forte do Castelo, na Praça Batista Campos. E essa porta é a porta ali de um prédio que tem na Praça da República, eu acho que é o Museu de Arte da UFPA. Quando eu vi essa porta branca, sabes que eu gosto do macô, né? Eu falei, vou já colocar umas flores aqui nessa maçaneta. E aí eu coloquei as flores na maçaneta e eu bati a foto dessa porta, que eu adoro essa foto. Eu também. Eu adoro. Como eu tenho uma. Parabéns por ela. Tu compraste na nossa exposição lá. E tu tens alguma exposição à vista agora? Olha, assim, eu tenho vários projetos assim, de exposição, né? Inclusive nós temos, né? Mas, assim, à vista, agora logo para dizer, semana que vem, mês que vem, não. Nós acabamos de fazer parte do circuito, do circular da AP, que depois se estendeu com as quartas do jazz. Eu gosto muito desse modelo de exposição, que une várias artes, né? Que une a fotografia, une a pintura, une a música, o jazz e a culinária, né? Os drinks, as comidinhas gostosas. São muito gostosas. A minha mãe, ela era uma exímia cozinheira. Sabe o que ela dizia? Ela fazia comida e ela colocava na mesa e ela dizia, tem que fazer bem.
para os olhos e para o paladar. Porque a gente come com os olhos. Né? Entendeu? A noite do jazz lá fez bem até por ouvir também. Então, estava já com 3 sentidos. Né? Mas tu sabes que a minha primeira exposição teve essa pegada. Essa pegada foi no Bar Baviera. Sabe as revistinhas que eu fazia? Quando chegava a revista, eu ia comemorar com o Léo lá na Baviera. Olha, desculpa para ir lá, né? Era um bar boutique, tinha umas cervejas ótimas, uma gastronomia maravilhosa. E aí, assim, a gente ia lá, bebia e tal, tomava uns drinks. E o Almir, que era dono, né, do local, ele, pô, Cristina, faz uma exposição aqui, faz. Acabei fazendo. E foram 3 dias de exposição que foram um sucesso, foram muitos amigos, meus familiares, muitas pessoas, inclusive, de fora. Foram 3 dias de muita movimentação lá, mas assim, com comidinhas, bebidinhas e fotografia. Depois, uns 2 anos depois, mais ou menos, eu fiz uma outra exposição lá, que foi uma exposição permanente. Aí foi quando eu fiz os joguinhos, os jogos americanos, que eu coloquei assim, a gente não quer só comida, quer diversão e arte, né? Comer com os olhos, ganha um novo sentido. Eu fiz vários jogos americanos. Ficou muito legal. E lá eu colocava, olha como é importante a publicidade. Eu dizia, olha, tipo assim, aqui não é só decoração, você pode comprar, os quadros estão à venda, entendeu? Vamos aproveitar nosso espaço para contar seus projetos e convidar a nossa audiência. Para onde a gente pode adquirir um trabalho seu? Pode apreciar um trabalho seu. Né? Eu tenho fotos na Max Color, tenho fotos na Fast Frame, tenho fotos, as pessoas podem também entrar no meu Instagram. Eu estou fazendo o meu site. Dá um trabalho, Rose, dá um trabalho. Estou fazendo o meu site, o Léo está me ajudando. E também tenho um projeto Eu tenho um projeto que ele está muito incipiente ainda, que é de escrever um livro. Quando a mamãe morreu em 2016, uns 2 meses depois eu fui para o Peru, eu estava no aeroporto e eu vi um livrinho, que na verdade era um diário, chamava 365 perguntas e 1.825 respostas. Por quê? Porque eram 365 perguntas que você ia respondendo durante 5 anos. Entendeu? Eu tenho assim. Tu tens uma assim? Eu acho o maior barato. E eu comecei em 2016 e terminei em 2021. Então, eu acho que aquilo que eu escrevi é um momento muito importante da minha vida também. Todos os momentos são. Né? Mas foi um momento muito importante e também um momento histórico, porque também pegou a questão, a época do coronavírus, né? Eu perdi um irmão, eu perdi meu gatinho nesse meio tempo. Né? Então, eu tive muitas perdas também, mas também tive muitos ganhos, porque a vida é isso, vida é perdas e ganhos, né? Perdas e ganhos. Então, assim, toda essa trajetória de comprar diário, de ler livro e tal, eu tenho realmente uma vontade muito forte, muito grande de escrever um livro. Mas, quando eu leio os grandes autores, eu acho que eu não escrevo muito bem. É comparação, né? É como o Sartre dizia, o inferno são os outros, né? Então, é assim. Mas, enfim, eu tenho também um projeto junto contigo, né? Que a gente está já pensando em fazer o circuito de arte, o liberal. Você e o curador Serginho. Isso, isso já está mais maduro. Mais maduro. Eu também agora vou dar uma de spoiler. Eu prefaciei um livro de poesia do Tadeu Mello. O Tadeu Mello, ele é um poeta, não lançou ainda o livro dele, vai lançar. Ele escreve esse livro há décadas. Na verdade, ele sempre gostou de poesia, ele escreve muita poesia. E, quando foi em 2020, a pandemia já tinha começado, a esposa dele, que é minha amiga, eles moram em São Paulo, ela me mandou um esboço do livro dele, eu li, eu fiquei encantada. E fiz alguns comentários e mandei para ela. E aí ela falou, Cristina, o pessoal adorou teu comentário e tal. No ano seguinte, qual é a surpresa que eu tenho?
ela diz, olha, o Tadeu quer que tu faças o prefácio, já tem uma editora que vai publicar o livro dele e ele quer que tu faças o prefácio. Aí eu fiz o prefácio do livro dele. Ele deve lançar esse livro aqui em Belém e ele me confidenciou que ele vai lançar de maneira independente. Ele vai... E aí eu disse, puxa, a gente tinha que fazer assim, um lançamento muito legal, nos moldes de como a mamãe gostava, né? Fez bem para os olhos, para o paladar, para o ouvido, para a leitura, para a mente, para o corpo e para a alma. Tá. Queria agradecer a sua presença aqui Muito no obrigada, eu jornal e que você continue a ser essa pessoa maravilhosa que você é, feliz, cheia de cores. A gente olha para você, já sente a sua felicidade, graças a Deus. Nós, graças a Deus. É nós. Muito obrigada, Cris. Obrigadão. Tá.